Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, meus irmãos, nesta noite. Jesus está aqui neste lugar. Podemos sentir a presença do Senhor de maneira poderosa aqui nesta noite. Deus já tem falado aos nossos corações. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Glória a Deus. Se eu fosse para casa agora, eu já ia bastante satisfeito de ter ouvido a voz do Senhor nesta noite. Nós servimos a um Deus que fala. Aleluia. O nosso Deus não é morto. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus fala. Aleluia. Esta igreja é de Deus. Antes de ser uma denominação religiosa, ela é um movimento do Espírito Santo. Aramanda Gassurianda Has. Rita Ramanati Comenega Subianda Has. Ramanandi Comanaga Subianda Has. Deus ainda é o dono desta igreja. Randi Comanaga Subianda Halamaganaga Subianda Ramanai. Ramanda Gassubianda Has. Esta assembleia é de Deus e todos nós estamos nas mãos do Senhor. Deus tem a mim e a você nas mãos dele. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, foi nos dada esta responsabilidade de hoje à noite trazer uma palavra para a nossa meditação nesta noite, de acordo com o nosso tema, que está em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz assim, é onde está o tema do nosso evento. Amanhã à tarde, convidamos a todos a estarem aqui. O pastor Kleber Maia vai ministrar a palavra de Deus em 2 palestras. Amanhã à tarde é uma bênção, ele já enviou para nós as palestras dele. Vamos divulgar nos grupos dos dirigentes de congregação o arquivo em PDF para vocês imprimirem a apostila e guardar em casa. Está uma bênção a apostila. Glória a Deus. Convidamos a todos a estarem amanhã aqui participando do encerramento do CCDC, porque Deus vai continuar falando conosco. Jeremias 3:15 diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, essa ideia, de Deus levantar pastores, do Senhor levantar pastores segundo o coração de Deus, ela aparece primeiramente se referindo a Samuel, lá no contexto do livro da época de transição, do período dos juízes para o período da monarquia, em que o sacerdote ali era a maior autoridade espiritual e religiosa ali de Israel. Tinha os seus filhos que eram sacerdotes com ele. Naquela época bastava ser filho de sacerdote para também ser sacerdote. E o sacerdote ali era o sumo sacerdote, exercia toda a liderança ali da obra do Senhor. Os seus filhos também trabalhavam com ele naquele ministério. Porém, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. No nordestinês, assim, bem popular para a gente conhecer, eram cabas sem vergonha mesmo. Não prestava, os filhos de Eli. Foram criados na igreja, tinha cargo na igreja, trabalhava ali, mas não prestavam. A Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Tinha cargo na igreja, mas não conheciam o Senhor. É o tipo daquele crente que quando Jesus vier, vai ficar. Muitos obreiros vão ficar no arrebatamento da igreja, irmãos. Vai ficar muita gente com cartão de membro e até com cartão de obreiro, porque tem cargo na igreja, mas não conhece o Senhor, como os filhos de Eli. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, aleluia, que
aqueles filhos de Eli, embora fosse sem futuro, ali no meio deles, ali na mesma casa, eles tinham um irmão de criação chamado Samuel, aleluia. Enquanto os filhos de Eli estavam desmantelados, aleluia, Samuel recebia revelações de Deus. Nem tudo estava perdido, nem tudo está perdido. Não siga o caminho daqueles desmantelados, mas se conserve nos caminhos do Senhor, como Samuel, e busque ao Senhor. Seja sensível à voz de Deus, porque Deus ainda fala hoje. Não importa o obreiro que esteja desmantelado, não importa se fulano está fazendo errado, não importa se fulano é assim ou assado, o seu compromisso é com Deus, aleluia. E assim como Deus apareceu a Samuel e falava com Samuel, Ele também fala conosco. Mas naquele contexto de fracasso da liderança de Eli, Deus levantou um obreiro, um sacerdote para ocupar o lugar de Eli, e a Bíblia diz, 1 Samuel 2:35, que era um segundo o coração de Deus. Disse Deus: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. É Deus quem levanta sacerdotes fiéis segundo o coração dele. Algum tempo depois, após a rejeição de Saul como rei, Deus levantou Davi como sendo também um líder segundo o seu coração para governar Israel. Não muito tempo depois da época de Samuel, não muito tempo depois da época de Eli, então Deus levanta Davi com este perfil, e Deus disse: um homem segundo o meu coração. Porque Saul, embora tenha sido chamado por Deus, Saul, embora tenha sido vocacionado por Deus, quem botou Saul no trono, irmãos, foi Deus, não foi o povo, foi Deus. O povo queria um perfil de um rei igual ao do mundo, um rei secular. Então, mas quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Foi procurar as jumentas do pai dele e Deus chamou para ele ser rei. Ele tinha a vocação, ele tinha o chamado, mas ele não era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não fazia a vontade de Deus, ele foi desobediente a Deus. Ele começou bem, mas continuou mal e terminou péssimo. Terminou péssimo, e nesse contexto, Deus rejeitou a Saul, Deus rejeitou o ministério e a liderança de Saul, mas Deus, irmãos, levantou um rei segundo o coração dele, que foi a Davi. Inclusive em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Paulo discursando, ele diz: e quando este foi retirado, ou seja, Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, o líder segundo o coração de Deus é aquele que faz segundo Deus quer, é aquele que tem compromisso com a vontade de Deus. Na época do profeta Jeremias, também foi uma época de crise, também foi uma época de grande apostasia lá em Israel. Estava todo mundo desmantelado, as lideranças estavam totalmente fora da vontade e da direção de Deus. Era sacerdote, era profeta, era príncipe, era rei, era o povo, estava todo mundo desmantelado. Mas Deus, irmãos, levantou o profeta Jeremias naquela época. E o profeta vislumbrou, a partir da revelação de Deus, o tempo em que Deus daria a Israel pastores ou líderes segundo o coração de Deus, que apacentassem ou guiassem o rebanho com ciência e com inteligência. Foi onde a gente leu aqui no tema, em Jeremias 3:15. Naquela época, irmãos, os líderes tinham dispersado as ovelhas, o povo já não mais servia a Deus. E o que é que isto tem a ver com nós, igrejas e obreiros do Senhor? Porque, irmãos, por meio destas palavras, podemos inferir
que o pastor da igreja, segundo o coração de Deus, ele precisa, irmãos, ser vocacionado e dado por Deus à igreja. E segundo, o pastor, segundo o coração de Deus, é aquele que apresenta as qualificações morais e competências para o exercício do seu ministério. Há duas coisas fundamentais para o exercício pastoral. Precisa, irmãos, ter vocação, precisa ter chamado, mas não é só isso. Precisa também ter qualificações morais e competência para o exercício do seu ministério. E nós vamos meditar nesses dois aspectos nesta noite, no tempo que nos é permitido. O pastor, ele deve ser vocacionado por Deus, ele deve ser chamado pelo Senhor, ele deve ser escolhido por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Não é para quem é oferecido, não é para quem é bajulador, não é para quem não teve nenhum sucesso na vida profissional, pessoal ou de trabalho, etc, etc. Mas o pastorado é para quem é chamado por Deus, é para quem é vocacionado pelo Senhor, para quem é escolhido por Deus. Em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo convoca uma reunião de pastores, uma reunião de obreiros, uma convenção de pastores ali com os pastores da cidade de Éfeso. E quando Paulo está dando ali muitas instruções àqueles pastores da cidade de Éfeso, naquela reunião pastoral, Paulo diz assim a eles: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo reconhece que aqueles pastores foram colocados à frente daquele rebanho pelo Espírito Santo, porque é Deus quem coloca, irmãos, não é o homem quem coloca. O homem, irmãos, ele usa critérios muito falhos. Muitos pastores, irmãos, se fosse para pastorear a igreja, irmãos, com base na escolha do homem, jamais tinha dirigido nenhuma congregação. Mas Deus foi quem apresentou ele, foi Deus quem chamou ele, foi Deus que vocacionou ele. A gente sabe, irmãos, que neste mundo chamado Brasil, Assembleia de Deus, com tantas igrejas e milhares de igrejas, tem muita gente exercendo o ministério pastoral, mas que não é pastor chamado por Deus coisa nenhuma, é mais pastel do que pastor, é um oferecido, é um aproveitador, ele quer outros interesses, mas não foi chamado por Deus, não foi constituído pelo Senhor, não tem a vocação divina. E não tem nenhum demérito nisso, o crente não tem vocação, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. A Bíblia diz que Deus dá vários ministérios, dons ministeriais na igreja. Então ninguém pode se sentir menor, ninguém pode se sentir inferior, porque não foi chamado para ser pastor, ele foi chamado para outra coisa. E nós, irmãos, devemos ter consciência disso. Então é o Espírito Santo que chama, que vocaciona e que constituiu pastores na igreja. Para quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos comprar. E nós, irmãos, como pastores, temos esta missão de apacentar a igreja que não é nossa, mas é a igreja de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse, 1 Coríntios 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Diz aqui o apóstolo que a uns pôs Deus na igreja. Irmãos, é muito bom quando você exerce um cargo na igreja, que foi Deus que colocou você lá,
que você não puxou o tapete de ninguém para ficar lá, que você não queimou o filme de ninguém para poder ficar no lugar dele, que você não precisou bajular o dirigente de congregação de maneira nenhuma para ficar no lugar dele, que você não ficou dando presente ao pastor presidente para ser nomeado para ir para uma igreja, para uma congregação, para um campo, mas você sabe que está ali naquele lugar, porque foi Deus que te chamou, foi Deus quem te escolheu, e o Espírito Santo falou no coração do pastor e disse: separe para mim esse meu servo, porque eu tenho uma obra na vida dele. Aleluia! Eu creio, irmãos, em Atos 13. Atos 13 diz que o Espírito Santo fala na igreja. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Não tente, irmãos, entrar por porta que Deus não te colocou. Eu tenho uma chamada, eu tenho uma vocação. Não tente furar fila, não tente fazer do seu jeito, deixe que Deus faça. É Deus que apresenta você. Aleluia. Eu aceitei a Jesus em 1988 e logo nos meus primeiros dias de crente, eu já sentia a chamada de Deus, a chama de Deus na minha vida para o ministério. Morei em muitas cidades, passei em vários lugares, me congreguei em várias igrejas, pequenas e grandes, mas nunca tive dificuldade de fazer a obra de Deus, nunca pedi cargo a ninguém, nunca bajulei ninguém, nunca compactei com coisa errada de ninguém, atrás de cargo para salvar algum cargo que tinha, porque eu sei, eu confio no Deus que me chamou. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Meu irmão, se você tem chamada de Deus, vai se cumprir na sua vida. Salmos capítulo 1, versículo 3. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, não murcha, e vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É Deus quem vai apresentar você, é Deus quem vai te mostrar. Aleluia, aleluia. Não precisa ser filho de pastor de alta patente eclesiástica, não precisa bajular ninguém. Faça a obra de Deus lá na sua congregação, seja simples, faça a obra de Deus onde você estiver, que Deus é quem vai te apresentar, é Deus que vai te levantar. Mas eu estou aqui correndo atrás das jumentas do meu pai, mas Deus vai achar você. Eu estou aqui lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, ninguém nem me vê, eu estou até lutando contra ursos e leões, mas Deus vai achar você lá. Aleluia! A convicção da chamada de Deus deve ser a nossa principal motivação para fazer a obra do Senhor. A nossa principal motivação, irmãos, é aquele senso de dever, aquele senso de responsabilidade que recebemos do Senhor. Essa convicção, aliada ao desejo de cumprir o nosso ministério, faz com que a gente não desista em tempos de crise ou pandemia. Porque quando a gente não tem convicção da chamada, irmãos, a gente dá muito problema, a gente reclama muito, e fala muito, e desiste, e não sei o que mais lá, só dá problema. Mas quando temos convicção, irmãos, da chamada de Deus, Deus nos ajuda, Deus nos dá força. Porque muitas vezes no exercício do ministério, a gente se decepciona com A, com B, com C e com D. Muitas vezes você fica sozinho, muitas vezes você fica desamparado, mas mesmo sozinho, você sabe que Deus foi quem te chamou para aquela obra, e você continua em frente. Mas tem uma pandemia, está todo mundo correndo, todo mundo vai embora, eu vou também pegar o beco, mas quem tem chamada de Deus não vai embora, quem tem chamada de Deus não pega o beco, quem tem chamada de Deus não tira a mão do arado. Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem quer conforto não vai ser pastor. Quem quer moleza não invente de ser dirigente de congregação.
Dirigir congregação, pastorear a igreja, é luta mesmo, é muita dificuldade. Não espere reconhecimento de ninguém. Todo mundo pode faltar, você não pode faltar. Todo mundo pode falar o que quiser, mas você não pode falar o que você quer. Tem que engolir sapo, tem que engolir a bucha seca, tem que dar o goto seco mesmo, muitas vezes. Mas, irmãos, é como Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, aleluia, versículo 15, que diz assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aleluia. Só faz isso, irmãos, quem tem chamada de Deus. Só se doa, só se deixa desgastar quem tem chamada de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, é fundamental a chamada de Deus para o ministério. Glórias a Jesus. Mas saiba de uma coisa, ninguém faz a obra de Deus só com chamada. Só a chamada não é importante, só a vocação não é importante. Tem muita gente, irmãos, eu conheço muitos obreiros que foram vocacionados por Deus, foram chamados por Deus, mas infelizmente eles estragaram a chamada de Deus na vida deles. O fato de você ser vocacionado por Deus não dá o direito de você fazer o que quiser. Não dá o direito de você ser negligente. Não dá o direito, de você viver de qualquer maneira. Não, Senhor. O pastor vocacionado, ele deve ser qualificado e competente. Sabemos que é Deus quem chama o obreiro, mas o mesmo Senhor requer que os vocacionados sejam qualificados e competentes. Já foi lido aqui nesta noite, Efésios capítulo 4, versículo 12, na leitura oficial, foi lido nesta noite, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Nós, irmãos, que somos vocacionados e chamados por Deus, devemos buscar o aperfeiçoamento para exercermos o nosso ministério. Tem a nossa parte. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra de Deus: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado desejar ser pastor, não é pecado desejar ser dirigente de congregação. Não, Senhor, não é. Mas, irmãos, diz assim: convém, pois, que o bispo seja. Aí Paulo começa a trazer uma lista de qualificações e pré-requisitos para alguém exercer o ministério pastoral. Da mesma forma, ele fez aqui em 1 Timóteo capítulo 3, como também ele escreveu em Tito no capítulo 1. Aos vocacionados, aos chamados por Deus, requer que apresente essas qualificações. Requer-se dos vocacionados que apresente essas características, porque ninguém pode, irmãos, servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. O povo de Israel também foi chamado por Deus. O povo de Israel também foi eleito pelo Senhor, foi escolhido por Deus, mas o povo de Israel desobedeceu a Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, e Deus rejeitou aquele povo, permitindo que eles fossem ao cativeiro. Então, se você olhar 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, eu contei aqui, tem 22 qualificações ou pré-requisitos para aqueles que são pastores, para os candidatos ao ministério pastoral. Não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de contar, mas pode contar quando chegar em casa. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, a lista é grande. É do tamanho do número de letras do alfabeto hebraico, 22 letras. 22 qualificações. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem hoje, e eu estava vendo, estava aqui, eu estou com um esboçozinho aqui, ó. Eu estou com um esboço aqui, eu estava preparando, formatando, escrevendo. E eu fui tomado, meus irmãos, com um sentimento de espanto, de temor e de tremor diante de Deus, sentindo a grande responsabilidade sobre os meus ombros, porque a exigência é muito grande. Não é fácil, meu irmão, minha irmã.
Diz aqui, eu vou ler rapidamente as 22 qualificações ou pré-requisitos ao ministério pastoral. O pastor deve ser santo, o pastor deve ser justo, deve ser santo, e a Bíblia diz: santo em toda a vossa maneira de viver. O pastor deve ser justo, andar de conformidade com a palavra de Deus. Ele deve ser irrepreensível, ter conduta irrepreensível. Não perfeito, porque ninguém é perfeito. Não existe pastor perfeito, mas todos os pastores precisam ter conduta irrepreensível. É que ninguém aponte o dedo, que ninguém o acuse, né, de forma com razão. Porque, irmãos, acusação sempre vai ter. Mas o pastor que anda na palavra de Deus, irmãos, pode se levantar 10, 20, 30 acusando, mas ele não cai, porque ele está firmado na palavra de Deus. É muito feio, irmãos, um pastor que o povo fica falando, ele compra e não paga, ele tem umas conversas assim meio esquisitas. É porque ele é veaco, é porque ele é assim, é assado, é não sei o quê, não é de confiança. É muito feio, irmãos. O pastor deve ser irrepreensível, deve ser amigo do bem, não arrogante, não prepotente. A Bíblia chama muita atenção, Pedro diz isso lá em 1 Pedro capítulo 5, que nós devemos pastorear o rebanho de Deus, não como sendo donos do rebanho. Não podemos cometer abuso de autoridade. O cajado está na mão do pastor, mas é para guiar o rebanho e não para poder oprimir o rebanho. É para apacentar o rebanho e não o pau sentar no rebanho. Então, ele não pode ser arrogante, cometer abuso de autoridade. Tem que ser sóbrio e controlado, modesto, amável, não irascível, pacífico e não violento, não dado ao vinho, não ama o dinheiro e nem ambiciona lucro desonesto. O dinheiro, irmãos, tem feito muita gente cair, cair dos caminhos do Senhor. O dinheiro, irmãos, tem feito com que muitos obreiros vocacionados por Deus tenha perdido e estragado o seu ministério. Na verdade, não é o dinheiro em si, porque o dinheiro em si é neutro, não é bem nem é mal, mas tudo depende da forma como a gente vai lidar com o dinheiro. O obreiro não pode querer ser pastor para ser rico, não pode querer ser pastor para ambicionar lucro desonesto. Então não pode. Inclusive quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, que fala do dinheiro, que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, etc, etc. Ali ele está falando, irmãos, para obreiro. É claro que serve para todo mundo, mas aquela palavra é específica para obreiro, e ele diz no versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge destas coisas. Pastor, irmãos, não é comprado com presente. Pastor não é comprado com dinheiro. Pastor não é comprado. O homem de Deus, o pastor segundo o coração de Deus, ele não se vende por dinheiro algum. Glórias ao nome de Jesus. Então é importante, não ama o dinheiro, não ambiciona lucro desonesto. Tem boa reputação entre os não crentes. Como é que as pessoas lá da comunidade onde você pastoreia, como é que as pessoas veem você? Como é que as pessoas me olham? As pessoas aí na sociedade, as autoridades, os comerciantes, os amigos, os familiares, os colegas, como é que eles nos enxergam? Jesus disse: o que dizem os homens ser o filho do homem? É importante, irmãos, a gente saber disso. Muitos pastores, infelizmente, não tem respeito nenhum. As pessoas não respeitam ele, porque sabe que ele é corrupto, sabe que ele não é homem de Deus, sabe que ele não tem uma conduta irrepreensível e perde a moral diante da sociedade. Ele pode falar, esbravejar, falar língua estranha, fazer tudo no mundo, mas as pessoas não vão dar crédito à palavra dele. Então é muito importante, meus irmãos, como é que está a nossa reputação entre os não crentes. Como é que a gente lida com essas pessoas? Como é que a gente trata elas? Como é o nosso testemunho lá no mundo?
A Bíblia diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O pastor deve liderar bem a sua família e seus filhos devem ser crentes de bom testemunho cristão. 17, ele tem que ser hospitaleiro. 18, comprometido com a ortodoxia bíblica. 19, apto para ensinar. Pastor, irmãos, tem que ter palavra. O pastor tem que ter doutrina. O povo não aguenta mais, irmãos, pastor que não tem doutrina, pastor que não tem palavra, pastor que não vai nas escrituras, na despensa de Deus buscar a palavra para alimentar o povo. Não, eu vou chamar um pregador de fora, vou chamar alguém de fora, vou ficar enrolando por aqui com alguma coisa, quando faltar 10 minutos, aí eu dou uma palavrinha lá, e não sei o que mais lá, está faltando o compromisso. O povo não é besta não, irmãos. O povo não é besta não, ninguém enrola o povo não. Mesmo muita gente na congregação que não sabe muito das escrituras, mas ele sabe quando o pastor tem conteúdo ou ele fica só enrolando lá na congregação. Isso é muito sério. Ele tem que ser apto a ensinar. Não pode ser neófito ou recém-convertidos. Tem que ter domínio próprio e, finalmente, 22, irrepreensível como administrador ou despenseiro de Deus. Na segunda característica lá que a gente falou, é irrepreensível de modo geral no comportamento moral. Mas aqui é irrepreensível como administrador ou despenseiro de Deus. Será que a nossa administração, irmãos, resiste a uma auditoria? Será que a nossa administração resiste a uma fiscalização? Será que a minha administração, a sua administração, resiste, a uma acurácia? Será que resiste? A gente precisa, irmãos, ser também irrepreensível como administrador ou despenseiro de Deus. A responsabilidade, irmãos, do pastor é grande. Ah, não, mas isso aqui o pastor presidente não está vendo, o meu coordenador não está vendo, o meu supervisor não está vendo. Aqui foi só combinado entre eu e o tesoureiro, aqui foi só combinado entre eu e um irmão da congregação. Saiba de uma coisa: Deus vê todas as coisas. Os olhos de Jesus estão como chamas de fogo. Nenhum de nós escapa do raio-x de Deus. Deus sabe de tudo. Não devemos, irmãos, fazer as coisas para os outros verem. Devemos fazer as coisas para Deus, porque de Deus ninguém esconde nada. Então, meu irmão, minha irmã, devemos tremer diante de Deus em face dessas tão grandes exigências. Não podemos brincar de sermos pastores sob pena de sermos reprovados por Deus, como foi Eli, Saul e os líderes de Israel na época de Jeremias e de Jesus. É sério, esta responsabilidade é muito grande. Eu vou passar para vocês o esboço desse sermão, para vocês olharem e verem, estudarem ele o ano inteiro e orarem a Deus. Eu também vou orar a Deus, eu estou orando a Deus. Deus, irmãos, falou profundamente comigo, ao meu coração, sentindo o peso dessas 22 qualificações e pré-requisitos nas minhas costas. E eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque o vaso é de barro. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da ajuda do Senhor para poder cumprir a vontade de Deus. E você da mesma forma. Na parábola do mordomo infiel, lemos o seguinte, Lucas capítulo 16, versículo 1 a 2. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O mordomo é aquele empregado que cuida dos bens do seu senhor, cuida dos bens do seu senhor. E nós, irmãos, como servos de Deus, somos mordomos do Senhor, somos despenseiros ou mordomos do Senhor. E diz aqui que este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Por quê? Porque ele não tinha uma conduta irrepreensível. Meu querido irmão, obreiro, dirigente de congregação, não deixe ninguém pegar na sua munheca, não deixe ninguém calar a sua voz,
Não perca a sua moral e a sua autoridade diante da congregação. Não compactue com nada errado. Se vier uma tentação, uma coisa para fazer algo que não é certo, não faça, não aceite. Porque senão você vai perder a autoridade no mundo espiritual, vai perder a autoridade para com aquela igreja. Ninguém vai te respeitar e você vai estar em pecado. Então, ele foi acusado perante ele de dissipar todos os seus bens. Nós, como pastores, lidamos com os bens materiais da igreja e os bens humanos, que são os mais importantes. A igreja são as pessoas e o pastor da igreja, ele administra, ele cuida tanto do povo como dos bens materiais da igreja. E nós não podemos, irmãos, ser acusados de dissipar os bens. Nós não podemos ser acusados de espalhar, de acabar, nem com os bens materiais e nem com as almas, com as pessoas. É triste, irmãos, a gente às vezes tomar conhecimento, aquela igreja ali se acabou, aquele pastor fulano de tal, depois que foi dirigir aquela igreja, espantou o povo, dispersou as ovelhas e acabou com o trabalho, acabou com a igreja. Quantos obreiros antes dele suaram a camisa, derramaram lágrimas e suor para ganhar aquelas almas. E às vezes vem um pastor, com pouco tempo, começa a dar umas voadoras por lá, e espanta todo mundo, mata um bocado na fé. Mas a Bíblia diz que nós vamos prestar contas de todas essas almas. A responsabilidade, irmãos, é muito grande. Nós não gostamos de prestação de contas. A gente detesta a prestação de contas. É do próprio ser humano. Quantas pessoas, irmãos, têm medo de fiscal? Quantas pessoas detestam fiscal? Quantas pessoas detestam blitz? Por quê? Porque a gente vive num mundo, irmãos, no Brasil, num país muito corrupto, uma corrupção endêmica, né? Uma coisa assim terrível, e as pessoas se acostumam com coisas erradas, achando que é certo. E quantas pessoas não gostam de prestar contas, não gostam de ser transparente, não gostam que seja avaliado, supervisionado ou fiscalizado. Mas, irmãos, nós temos que prestar contas. E diz que o mordomo, foi acusado perante o seu senhor de dissipar os seus bens. E diz o versículo 2: e ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? O senhor daquele mordomo, o que é que fez? Chamou ele para a prestação de contas. Chamou ele para a prestação de contas. Como diz o ditado, deu uma chamada nele. Às vezes, irmãos, tem pessoas que faz e acha que Deus não está vendo. Mas tem uma hora que Deus vai puxar a corda. Tem uma hora que ela vai peitar de cara com o Senhor para a prestação de contas. E aí o seu Senhor disse: o que é isso que eu ouço de ti? O que é isso que eu ouço de ti? Irmãos, o peso da responsabilidade é muito grande. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, a Bíblia diz que nós não devemos aceitar acusação contra um pastor da igreja se não tiver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Porque pastores são muito alvo de calúnias. O diabo levanta direto pessoas contra os pastores para querer denegrir a imagem dos pastores, acabar com a reputação deles. E a Bíblia diz, olha, tem que ser coisa documentada, provada, certo, preto no branco, pé batido e ponta virada. Se não tiver as coisas tudo direitinho, não aceite acusação contra os presbíteros da igreja. Agora a Bíblia diz o seguinte, aí vem também a chamada para os presbíteros ou pastores da igreja, para mim e para você, meu irmão. A Bíblia diz, mas aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. É sério, irmãos, é sério. A gente tem a prerrogativa de exigir o devido processo legal. Tem que ter prova, não pode estar acusando assim de qualquer maneira. Mas os que pecarem, o que ficar provado que errou, tem que ser punido exemplarmente. Tem que ser punido exemplarmente. Então disse, o que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Significa que Deus fez igual fez com Saul.
Eu chamei você para ser rei, mas você preferiu me desobedecer. Então você não serve mais para ser rei. O pastor é uma ovelha, vamos terminar, irmãos. O pastor é uma ovelha que está exercendo a responsabilidade de mordomo das ovelhas de Jesus. É uma ovelha com a responsabilidade de cuidar das outras ovelhas. Quando a gente fala em pastor, irmãos, não podemos pensar somente numa posição. Quando a Bíblia diz, excelente obra deseja. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não diz excelente cargo deseja, excelente posição deseja. Você vai sentar numa cadeira lá atrás do púlpito, uma cadeira bem fofinha, bem grandona, um trono e não sei o que mais lá. Não, quem deseja o episcopado, excelente obra. O povo tem o dever de honrar os pastores, mas da parte dos pastores não deve estar exigindo honra de ninguém. Não deve estar cobrando honra de ninguém. Mas, irmãos, da nossa parte, da parte de nós como pastores, devemos estar focados na obra, na função, no trabalho que vamos fazer. A gente não pode estar perdendo energia, gastando tempo com coisas pequenas, com ai, com não sei o quê, porque esse povo não me honra, aqui quem manda sou eu, porque aqui não sei o que mais lá, eu tenho que estabelecer a minha autoridade, eu tenho que me impor aqui. Se preocupe, irmão, em fazer a obra de Deus. Faça a obra do Senhor, cumpra o seu ministério, que aquele povo vai te respeitar, até os seus inimigos vai te respeitar, até mesmo aquele irmão, aquela irmã, que é uma pedra no seu sapato, é um calo no seu pé, ela vai respeitar você, aleluia, porque você vai cumprir o seu ministério conforme a palavra de Deus, você sendo um pastor segundo o coração de Deus, com a conduta irrepreensível, você vai calar os seus adversários. Louvado seja o nome de Jesus. Lembre-se, junto com o cargo de pastor, recebemos também a carga que o pastorado nos impõe. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem levantado na Assembleia de Deus em Mossoró muitos pastores, homens de Deus comprometidos com a obra do Senhor, que serve a Deus não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, mas eles se desgastam no dia a dia fazendo a obra do Senhor, fazendo o trabalho do Senhor. Poderia estar em outros lugares, poderia estar desfrutando de muitas coisas boas na vida, mas está ali trabalhando, servindo na igreja, e eu louvo a Deus por isso. E para concluir, irmãos, lembre o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ministros de Cristo, essa palavra ministro aqui, irmãos, significa escravo, significa servos. Numa outra tradução mais moderna, ela traduz melhor o sentido da palavra original, que nos considere como servos de Cristo. É o remador de baixo, é aquele que não aparece, mas que faz o barco andar. Ninguém sabe que ele existe, mas ele está remando no dia a dia, fazendo o barco andar. Então que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Os pastores vão lá na despensa de Deus, pegar o alimento de Deus e distribuir, servir ao povo, servir às mesas. Agora, irmãos, diz o versículo 2, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Deus exige de mim e de você, meu querido companheiro, pastor, dirigente de congregação. Deus exige de nós, despenseiros de Deus, que sejamos fiéis, que sejamos leais a Deus, que sejamos fiéis à palavra de Deus e ao Deus da palavra. É este o nosso maior e primeiro e maior compromisso. O pastor fiel ou leal é aquele que não prevarica ou fraqueja. O pastor fiel é aquele que cumpre o seu dever. O pastor fiel é aquele que não foge da sua responsabilidade. O pastor leal é aquele que faz aquilo que Deus quer que ele faça. O pastor fiel, ele cumpre os seus deveres de pastor e que por isso é aprovado por Deus. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado.
É muito ruim, irmãos, quando um obreiro é aprovado pelo povo, mas não é aprovado por Deus. É aprovado pelos amigos, mas não é aprovado por Deus. Deus é quem nos prova, Ele é quem é o nosso Senhor, é Ele que dá os pastores à igreja, e é Ele que julga e avalia o nosso trabalho, e nós devemos nos preocupar, irmãos. Será que eu estou sendo um pastor aprovado? Será que eu estou sendo um obreiro aprovado? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu não posso exercer o ministério de qualquer jeito e de qualquer maneira, porque, irmãos, Deus vai cobrar de nós. Às vezes, irmãos, quando é para o homem, a gente se preocupa em agradar. Quando é para o homem, quando é para ser visto para o homem, a gente se esforça tanto e faz tanta coisa, porque o homem vai ver, o homem vai avaliar. Ah, eu não vou para aquela palestra porque o pastor Miranda não está lá. Ah, eu não vou para aquele negócio, não vai ter ninguém para me ver e não sei o que mais lá. Mas Deus, irmãos, Ele vê todas as coisas. A gente faz é para Deus, é Deus quem nos observa. Aleluia. Então devemos, irmãos, ser aprovados por Deus, e assim estaremos aptos a receber o galardão das mãos do Senhor. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para esquecer da nossa obra. Ele vai nos galardoar, Ele vai nos recompensar. Creiamos nisso, tenhamos certeza disso, irmãos. Ainda que o homem te esqueça, ainda que o povo não se lembre de você, mas Deus nunca vai esquecer você. Se preocupe em ser um obreiro que faz a vontade de Deus. Se preocupe em ser um pastor segundo o coração de Deus, que Deus vai te aprovar. Deus vai te dar galardão. E Ele disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que venho sem demora, ou eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Servo fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Procure ser um pastor segundo o coração de Deus, que Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.